Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O principal suspeito da mudança na indústria musical parece ser a digitalização na criação e divulgação da música. Os artistas deixaram de contar com as receitas da venda de discos e recebem hoje uma pequena fatia das receitas que eventualmente a sua obra possa gerar. Os espetáculos persistem como a fonte incontornável de subsistência num mercado que oscila entre as festas das cidades e os festivais cujos cartazes não colocam portugueses à cabeça. Será que a conjugação entre formatos digitais e a explosão da internet explica tudo? Os concertos são ou não cada vez mais a tábua de salvação dos criadores musicais portugueses? Quais as fragilidades principais da indústria musical portuguesa? São temas para abordar nesta edição gravada ao vivo na Feira do Livro de Lisboa. Da Capa à Contra Capa, a debater o ensaio Tira o Disco e Toca ao Vivo, de João Gobern, crítico musical, autor de programas e rubricas de rádio, escritor e comentador desportivo. Num painel onde se juntam também o músico Nuno Gonçalves e o editor discográfico David Ferreira. Obrigado a todos e obrigado em especial ao João pelo livro. João, a primeira provocação tem a ver com o disco. Virou o disco ou morreu o disco? A questão é, na tua perspectiva, é exagerada a notícia da morte do disco? Porque ele passou para outra dimensão que não apenas e só o objeto físico nos habituámos durante décadas? Antes de mais nada, boa tarde. Agradeço a paciência e a eficácia da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Está ali o António Araújo, está ali a Susana Norton, que me têm trazido ao colo há mais ou menos um ano e apesar de tudo não é muito fácil andar comigo ao colo, mas funcionou. Agradeço a presença destes dois senhores, o David, isto até parece mal, o David eu o conheci em janeiro de 1979, portanto a maioria dos que aqui estão não eram vivos sequer. Calma. Em janeiro de 79, o David Ferreira chamou-me, e o verbo é mesmo esse, chamou-me a Valentim de Carvalho para fazer uma coisa que eu nem sabia que existia. Foi oferecer-me o meu primeiro disco de promoção. Porque eu já escrevia sobre discos no Jornal A Capital, extinto, mas não sabia que havia discos de promoção. Então eu gastava o dinheiro que recebia para escrever a comprar discos. E o David abriu-me todo um novo mundo quando me ofereceu um disco chamado, eu sei qual era, To The Limit, da Joan Armatrading. E ainda por cima era um bom disco. A partir daí fomos mantendo o contacto. O David é seguramente e sem discussão um dos grandes responsáveis por muito daquilo que aconteceu de bom na música portuguesa, em matéria de edição, em matéria de gosto. Particularmente posso dizer que aprendi imenso com ele, porque ele tinha a mania de fazer concursos e testes, ou seja, punha discos a tocar e era para a gente adivinhar, e se não adivinhasse levava na cabeça. Mais recentemente, e até há muito pouco tempo, ele foi para mim uma das maiores referências da rádio. Ele agora já não está na Antena 1 para mal de todos, acho eu. E em qualquer circunstância, aquilo que eu acho que ficou desde janeiro de 79 até junho de 2025 é uma sincera, frontal e aprofundada amizade. Em relação ao Nuno, também lhe agradeço obviamente a presença. O Nuno é uma história diferente. Eu trabalhava aqui em baixo, no 232 da Avenida da Liberdade, na revista Visão, e o Nuno e o irmão apareceram lá com um CD. E eu recebi-os, porque enfim, é uma questão de boa educação, receber as pessoas. E ainda hoje tenho esse CD. Porque fui ouvir e gostei, e fomos continuando a falar, e depois percebi com o tempo o que é que eram os Gift, e durante anos a fio a amizade foi muito distante, e infelizmente para mim, nos últimos 2 anos, porque o Sporting ganhou, a amizade tornou-se uma coisa mais semanal, porque eu tenho que o aturar a falar de futebol. Mas em boa verdade,
assim que nós saímos do estúdio de televisão, começamos a falar de música, porque é muito mais interessante. Com isto tudo, esqueci-me qual era a tua pergunta. Se a notícia da morte do disco era exagerada. Eu acho que a notícia da morte do disco é exagerada. Acho que o disco está numa fase de coma induzido, mas acho que isto não tem a ver com o formato vinil ou com o formato CD. Acho que qualquer dos dois formatos pode recuperar, assim quem edita vá percebendo isso. E assim quem gosta de ouvir música vá percebendo que o streaming e o digital são uma enorme ilusão de liberdade e são um enorme empurrão para começarem a ouvir música de forma induzida. Uma das coisas que me seduziu sempre na música foi a hipótese de ir a uma loja de discos, muitas vezes com a ideia de comprar A, B ou C, e de vir de lá com D, E e F, porque eu via e chegava à conclusão que eram muito melhores. Uma das coisas que me assusta no streaming, além do lado volátil da coisa, uma das coisas que me assusta no streaming é a indução a que se está sujeito, porque uma pessoa pede para ouvir isto e as plataformas sugerem imediatamente mil coisas. Excluem também. Pois. Já vamos a isso. Nuno, a morte do disco é uma notícia exagerada ou não? Desde já, boa tarde e obrigado pelo convite, obrigado ao João, obrigado à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como os R.E.M. diziam, it's the end of the world as we know it, não é? É a morte do disco como nós o conhecíamos. Os discos vão continuar a existir, enquanto existir pessoas que fazem música e se apaixonem pelo formato. Um disco é muito diferente de um single ou é como um livro, é a diferença entre um livro e um capítulo, não é? Portanto, quem gosta de arte vai sempre fazer discos. A maneira como nós ouvíamos os discos mudou, a maneira como nós víamos os discos também mudou. Já não há o culto do objeto, o culto da partilha musical. Quantas vezes não nos fechámos em quartos a fazer uma audição partilhada, não é? Isso também mudou. Portanto, é um fim de uma era que acho eu que nos apaixonou a todos por música. Nós somos apaixonados por música, não foi pelo streaming, foi pela paixão do objeto, a paixão da obra. E portanto é muito difícil adaptarmos a um mundo que na minha ótica é pior. Como eu ouvi há pouco, os singles já não são singles, são jingles. Os álbuns já não são álbuns, são coleções de canções espalhadas. E é muito difícil para quem viveu numa era onde o disco era realmente um acto importante, cultural até, perdermos um bocadinho o fio à meada. E sim, eu acho que é a morte de uma coisa que nós tínhamos como muito boa e temos que nos adaptar a uma coisa que eu acho que é menos boa na música. E o que é que tem a dizer alguém que editou tantos discos ao longo de tanto tempo, David? Eu não partilho inteiramente o pessimismo do João e do Nuno, e em primeiro lugar agradeço muito ao João as palavras simpáticas e o convite. Agradeço à Fundação o convite e a água, dá imenso jeito. Mas eu não partilho algum pessimismo, e já vou explicar, quando estamos a falar do disco como uma coisa importante. Quer dizer, para mim é importante a canção, é importante a interpretação, é importante a música gravada. O primeiro giradiscos que tive era uma grafonola, deu-me um tio meu, porque já não... que eram quando as grafenolas estavam... quando os discos de 78 rotações estavam a desaparecer. De maneira que eu tive uma grafenola quando tinha 4 ou 5 anos, onde alternadamente ouvia discos e metia os meus cowboys e índios e andava com a manivela, obrigando-nos a dar grandes saltos em minha casa. E, portanto, depois vi os discos de 45 rotações, comecei a ouvir os Beatles em 45 rotações, só em 67 mudei para os álbuns. Aderi ao CD, que tinha uma busca maravilhosamente cómoda, não é? Que é, a gente carrega naquela faixa e estamos lá. E depois
O digital tem muitas coisas simpáticas, quer dizer, eu tenho no meu computador uma parte da minha biblioteca ou da minha discoteca e aquilo permite-me buscas que seriam muito difíceis, muito mais lentas, se é que possíveis em alguns casos, com uma discoteca física apenas. E dá-me imenso jeito de estar a preparar um programa de rádio. Obrigado, João, pelo comentário. De facto, não estou a fazer programas de rádio. Mas vais voltar. Quer dizer, simultaneamente, não interessa falar disso agora, mas eu gostava muito de fazer um programa de rádio e querer aquela canção agora. E eu comprava instantaneamente. Portanto, tenho um Mac, portanto ia comprar no serviço Music, que é o antigo iTunes, ou só se a canção não estava disponível ou a gravação não estava disponível, eu podia ir ao YouTube, tipo, às vezes ia buscar trailers de cinema e aquelas coisas que não se podem comprar. De resto, compro sempre. Isto leva-me ao outro lado da questão, que é o lado onde eu sou francamente pessimista, que é, por um lado, esta ilusão que se criou e na qual a comunicação social tem uma grande responsabilidade e cumplicidade, que é imaginar que nós podemos ter uma sociedade onde tudo se compra e vende, mas há ali uma classe que não pode comprar e vender o seu trabalho. São os autores, são os artistas e são os editores. Criou-se uma categoria de leprosos, não é? Que devem estar isolados, que não têm os mesmos direitos que os outros, não é? E depois a seguir veio esta coisa que parecia muito normal, que era dizer, não, agora tem é que fazer concerto e o disco é a tara perdida dos concertos. Ora, eu lembro, e como sou velho volto a falar dos Beatles, que os Beatles deixaram de fazer concertos. Sensivelmente a meio da sua carreira enquanto artistas que gravavam discos. E foi isso que lhes permitiu evoluir imenso, foi dedicarem muito mais tempo ao estúdio, à pesquisa dos sons, do que lhes permitiria uma carreira a fazer espetáculo. O próprio Brian Wilson dos Beach Boys há uma altura que sai da banda para estar só em estúdio. Toda a razão, completamente. O Glenn Gould, o grande pianista Glenn Gould, e mesmo estamos a falar da música clássica, saiu do circuito de concertos porque se fartou da feira de vaidades, que era o mundo dos concertos, e dedicou-se a gravar discos e gravou uma obra absolutamente notável. E nem os autores, nem os artistas, e o Nuno é as duas coisas, nem os editores que eu fui, podem aceitar que alguém lhes diga aquilo que tu fazes é tara perdida. Vai lá fazer concertos, vai lá ganhar dinheiro de outra maneira. Hoje em dia, a maneira como os jornais não sobrevivem, ou sobrevivem mal, ou sobrevivem com dinheiros que a gente não sabe de onde vêm, a maneira como toda a comunicação social está numa crise profunda, mostra que todo esse entusiasmo pelo não pago, que não era um não pago geral, não era a chegada da sociedade socialista, era apenas um não pago dos conteúdos musicais, é um absoluto desastre. Último ponto, onde eu sou pessimista agora. No regime que se vivia, havia artistas e havia autores e havia editores. E quem pesquisar um bocadinho, em todos os artistas, autores e editores, havia tipos brilhantes e filhos da mãe também. Mas havia uma relativa solidariedade inevitável. Perdeu-se? A solidariedade, os artistas precisavam dos editores, uns e outros precisavam dos autores e assim por diante. E o que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, no centro disto tudo, estão centrais informáticas, como o Spotify, e que se dão ao luxo, inclusivamente, de cobrar taxas, que são taxas de distribuição absolutamente de roubo puro. Aí eu estou com o João, que não estamos nos melhores tempos. Agora, eu acho que não é por ser digital, porque acho que ainda é possível fazer grandes descobertas, quer dizer, porque também no fundo eu vendia discos ao balcão durante 5 anos e também me apareciam pessoas que me perguntavam coisas que eu não queria.
E eu ia à procura porque queria saber o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar. E, portanto, esta aprendizagem permanente também é hoje possível. Quer dizer, porque é possível a gente ter uns jornais preferidos onde vai. Eu acho que o problema não tem. O problema está em que a lei do mais forte, e não é na música, é na política, é em tudo que a gente vê, é mais impiedosa do que nunca. E isso não cria uma sociedade civilizada. João, como é que se trava isto? É como travar o vento com as mãos? Esta lei do mais forte é inelutável? Ou vês também sinais? No teu livro também sublinhas alguns exemplos. São demasiado minoritários para contrabalançar esta corrente muito forte? Eu, sinceramente, não sei se são demasiado minoritários. Há um momento do livro em que falo de 3 exemplos. E atenção, nunca me verão a mim, até por respeito a percursos como o do David ou de mais 2 ou 3 pessoas que eu conheci nas editoras. Também não conheci muito mais que isso, para ser honesto. Mas nunca me verão diabolizar as editoras. Sobretudo as editoras como eu as conheci. Aquilo que me faz confusão hoje, e já vou à tua pergunta, é vamos pensar num grupo chamado GNR. Os GNR foram contratados pela Valentim de Carvalho e durante 3 álbuns e um EP perderam dinheiro. Perderam dinheiro, isto foi-me dito, não pelo David, mas por alguém que também tinha responsabilidades, que é primo do David, o Francisco Vasconcelos, disse-me: nós perdemos dinheiro com o Independência, com o Twist Art, com os Homens Não Se Querem Bonitos e com o Defeitos Especiais. Já começámos a equilibrar. Não, o Independência é o primeiro. Não, desculpa, não, começámos a... Não, Onde equilibra é no Psicopátria. Pois, está bem. Estou enganado. Mas o Psicopátria foi 6 anos ou 5 anos depois do Independência. Temos quase 5 anos a perder dinheiro. Foi. Aquilo que me confunde hoje é que é absolutamente impossível, e isso prova-se, que uma editora invista em anos e em álbuns consecutivos, seja de quem for, a perder dinheiro para depois recuperar lá mais à frente. Já não existe. Não. O que existe é, vamos fazer, no limite, vamos fazer um disco, ou então vamos mandar as coisas para o digital. Se correr bem, continuas. Se não correr bem, vais à tua vida. Ou seja, aquela perspectiva da obra, da obra não um disco, mas a obra continuada, eu acho que hoje está verdadeiramente dependente dos resultados imediatos. Mais do que isso, o David, eu sei, olhava para todos os aspectos relacionados com a edição. A música, a articulação dos artistas, porque nessa altura as entrevistas tinham algum peso, a imagem das pessoas. Não vamos ter ilusões de que a imagem não tinha importância. Mas o David nunca contrataria um artista porque ele tem 35 mil likes nas redes sociais. E é isso que se faz hoje, infelizmente, independentemente das provas musicais que A, B ou C vá passando para as pessoas. 35 mil, se calhar já temos aqui margem de manobra, não é? Deixa-me só dizer mais uma coisa, que é isto. Eu percebo o ponto de vista do David. Agora, até o David Ferreira, que para mim continua, e volto a sublinhar isto, continua a ser um dos supra-sumos e um dos históricos, no melhor dos sentidos, da edição portuguesa. Uma coisa é ter a estrutura, para o melhor e para o pior, que ele tinha na EMI Valentim de Carvalho. Agora, o David também teve uma experiência como editora independente que já é outra face da medalha. Deixa-me ouvir aqui o Nuno, que tem a experiência do remar contra esta maré, estas leis do mais forte, fazendo o seu próprio caminho, com os The Gift, editora própria, meios próprios, uma estratégia autónoma. Pagou esta estratégia até agora aos The Gift? Aparentemente os Gift são um sucesso. Deste ponto de vista, é possível parar algum vento com algumas mãos? Não é propriamente parar o vento com as mãos. É parar o vento com muito trabalho. Com concertos, com discos, com entrevistas, com noites sem dormir. E também durante uma década, sim, das 3 décadas dos Gift, a primeira década com prejuízos grandes.
porque nós também tínhamos um nível de qualidade de videoclipes, de fotografias, que era um bocadinho acima do normal para uma banda independente, então isso depois também se pagava. Mas lá está, quando se fazia um videoclipe em película 35mm, por exemplo, quando se passava na televisão, não é? Chamava a atenção pela qualidade. Eu ouvi muitas vezes que uma coisa que detestava, que era: vocês nem parecem portugueses, não é? Que era uma coisa assim que me deixava um bocado triste até. E isso, ou seja, nós sabíamos que o investimento de um videoclipe em película ia-nos dar, se calhar, mais exposições no Top Mais, nos programas de televisão que falavam de música, e isso aí era um investimento que valia a pena. E eu acho que o trabalho dos Gift ao longo dos anos foi, sobretudo, perceber que existia público para nós. Ou seja, nós quando lançamos o Digital Atmosphere, que é esse disco que o João fala, nós fizemos uma digressão na altura eram auditórios do Instituto Português da Juventude, eram auditórios entre 70 a 150 pessoas, mas eram muitos, era em cada capital distrito, e nós fizemos-los todos. E nós percebíamos que havia um público jovem, interessado, que não se revia muitas das vezes nos tops e no que as rádios passavam na altura, que estava com sede de música nova portuguesa. E foi só através de nós percebermos que havia público para a nossa música é que nós acreditámos e continuámos a lutar para travar esse vento. Mas foi sempre pela insistência. E o circuito ao vivo foi força motriz do projeto para além do disco? Era tudo junto. Porque quando se pensava num disco, pensava-se disco, videoclipe, vendas feitas no meu carro, loja a loja, desde Chaves até Vila Real Santo António. Dividimos a banda em 2 carros, e havia dias que vendíamos 10, mas havia dias que vendíamos 1. Pronto. E essa constância fez de nós uma banda respeitada, não só na indústria, na parte dos espetáculos também, nas rádios também, porque nós, apesar de tudo, quando começou a passar os Gift, tínhamos efeitos nas sondagens. Eu lembro, por exemplo, que o Music, quando nós lançámos o Music em 2004, foi a 3ª música mais tocada da rádio. Quer dizer, havia ali umas coisas quando a rádio ainda nos passava. E isso era uma força motriz de tudo: espetáculos, videoclipes, estratégia de vendas, a digressão. E como é que está hoje o circuito de espetáculos, no tal toca ao vivo, que é o outro lado que o João toca no livro? Felizmente Portugal tem uma coisa que é incrível, que é o facto das câmaras municipais continuarem a ser um grande cliente. As bandas em Portugal hoje em dia, tendo em conta a tara perdida e muito bem revelada pelo David, os espetáculos são a única forma de sobrevivência das bandas. Não existindo câmaras municipais, as bandas pura e simplesmente faliam todas. Mas quando eu digo todas, é todas. Não havia uma que se salvasse. Porque por muito sucesso que tenham, um Mel Arena por ano não salva uma equipa de 35 pessoas a trabalhar para ti. Portanto, as câmaras municipais, através das festas, dos São Joãos e destas festas populares, sim, que são o maior cliente das bandas portuguesas. João, podes interromper quando quiseres. Não, só queria dar aqui uma chega para que eu acho que ajuda a perceber a importância que os espetáculos têm, os concertos têm, e o decréscimo da importância do disco ou das canções, o digital e o resto. E vou falar de um artista que é especialmente querido para mim e especialmente querido para o David. A pergunta que eu faço é esta: há quantos anos é que não há um disco novo do Rui Veloso? Eu sei a resposta: há 20. E, no entanto, o circuito de concertos do Rui Veloso continua a permitir-lhe, não vou dizer a subsistência, porque eu acho que ele não vive ao nível, no limiar da pobreza, como se costuma dizer, sem novidade. Ou seja, do ponto de vista do equilíbrio entre as receitas que um artista ou uma banda tinha dos discos e as receitas que tinha dos concertos,
neste momento, o desequilíbrio é acentuadíssimo com preponderância dos espetáculos. Porque até pode não fazer disco. E isso, recuando 20 anos, era impensável. Era impensável. Gostava de ouvir a opinião de David sobre os espetáculos, o outro lado também. Mais próximo. Eu preferia falar, peço licença, de uma coisa que não estamos a falar. Nós não estamos a falar do mal que a rádio comercial, em particular as duas maiores estações de rádio comercial, RFM e Rádio Comercial, têm feito ao meio musical. Essas duas estações, quando eu saí da EMI em 2007, punham, eu não sei dizer se era 2 novidades em cada 3 semanas, 3 novidades em cada 15 dias. Mas isto quer dizer que a maioria esmagadora da música que eu ouvia numa semana, quando eu digo esmagadora, estamos a falar de 99%, era a mesma que eu ouvia na semana seguinte. Isto é tratar o público como atrasado mental. Isto é impedir a divulgação de música. E isto é, além do mais, um enorme abuso. Porque se os GIF tiverem uma canção nova, é natural que haja pessoas que têm curiosidade em ouvir a canção nova e não que respondam à editora, não porque ainda estamos a passar a canção tal. O tempo em que algumas canções demoram na rádio e demoram em alta passagem é lamentável. O álbum dos Humanos em 2004, o álbum dos Humanos começou a tocar na Rádio Comercial e na RFM, não sei, 8, 9 meses depois de ser apresentado. Era um álbum que, em condições normais, permitiria às estações verem o enorme talento de uma banda que tocavam muito pouco, chamado Clã. O Camané tinha um outro circuito, o David Fonseca tinha um outro circuito. Quando eu a seguir apareci na rádio com um álbum novo dos Clã, um ano mais tarde, explicaram que não podiam tocar porque ainda estavam a tocar o disco dos Humanos. Esta rádio tem enormes responsabilidades naquilo que se passou. O Estado tem enormes responsabilidades por nunca ter legislado acerca de cotas para novidades. E não a cotas como elas existem hoje. As cotas de nacionalidade, num país onde, às tantas, os chefes das playlists das maiores rádios comerciais se reuniam para ter a certeza que apostavam na mesma coisa, as cotas acabam por ser necessárias. Isso nos supermercados tem um nome, não é? Hã? Isso, se fossem supermercados, tinha um nome. Chama-se. Exatamente. É crime. Mas o que é que acontece? A história da edição e a história da música popular é tão engraçada pela multiplicidade de soluções e de apostas. Em meados dos anos 60, a Amália está no pico. E a Valentim de Carvalho é a editora da Amália. E faz discos extraordinários com a Amália. Mas comete um defeito. Passa-lhe pela mão, apenas numa gravação de 4 trechos, e mais 1 ou 2 que não couberam, um cantor chamado José Afonso, de que a Valentim de Carvalho gostou, mas não lhe deu as condições necessárias de que ele precisava. Mas apareceu logo uma outra editora, que foi a Arnaldo Trindade que o fez. E depois temos artistas como o José Mário Branco e o Sérgio Godinho, que foi uma terceira editora chamada Sassetti. E depois, quando há um render da guarda, volta a ser a Valentim de Carvalho a apostar mais do que as outras todas juntas no rock português. Isto para dizer o quê? Para dizer que a concorrência verdadeira, e a concorrência verdadeira não é a lei do mais forte, aliás, é uma coisa chamada lei da concorrência, que combate a lei do mais forte, permitia liberdade e alternativa. Vamos às televisões, porque eu não resisto também a falar nisto. No dia em que morreu o Marco Paulo, eu fui editor do Marco Paulo. E já agora, João, eu se calhar assinaria um artista com 35 mil likes, só que isso não chegava para o meu dia. E no fundo uma editora era um carrossel em que nós comuns pagávamos os outros. Eu com o Marco Paulo paguei o investimento no Rui Veloso, com o Rui Veloso paguei o investimento nos Madre Deus, com os Madre Deus paguei o investimento nos Da Weasel, por exemplo. O carrossel mexia sempre. Mas quando vieram perguntar, então o Marco Paulo, estavam à espera que eu lhe falasse daquelas coisas que estava toda a gente a falar. E eu na RTP disse, tem graça, a RTP teve o Marco Paulo proibido. É claro que a entrevista foi logo abreviada. Mas um cantor como o Marco Paulo, que agora toda a gente, tem uma voz fantástica, não sei o que, não sei o que mais, o Marco Paulo estava proibido da RTP porque havia um senhor que mandava na música que tinha proibido o Marco Paulo. E eu sempre me opus a isto por uma questão de liberdade.
havendo público que quer o Marco Paulo, oxalá haja lugar para o Marco Paulo. Agora, nada justifica que nós tenhamos nas emissões de sábado à tarde e domingo à tarde os 3 canais terrestres a porem a mesma coisa, a porem o Pimba como receita obrigatória. A RTP, canal público, não tem uma política musical. Isto é uma coisa extraordinária. Peço desculpa não ter falado. Não, eu quero ouvi-los. Eu perguntasse se o Estado, por exemplo, João, é empecilho ou pode ser potenciador também desta indústria musical. O David ainda vai falar de um bocadinho da legislação, que eu acho que era importante falar sobre políticas públicas. Deixa-me só, se calhar, acrescentar qualquer coisa ao que disse o David. Em relação a rádios, em relação a uma entidade, vamos tratá-la assim, que já morreu, mas que ainda não foi devidamente informada da sua morte, que é a chamada crítica especializada. Neste momento a crítica, a imprensa, é absolutamente inútil. É uma coisa absoluta e totalmente umbiguista e continuam todos à procura daquilo a que os americanos e ingleses chamam a next big thing. Porque depois têm a esperança de dizer fui eu que descobri, viram? Não, mentira. Neste momento não há uma... Bem, também não se compram muitos discos, ou não se compram tantos discos como se deveriam comprar. Mas ninguém compra um disco por ler uma crítica num jornal. E eu sei do que estou a falar porque escrevi sobre música durante mais tempo do que me apetece agora recordar. Deixei há uns anos e acho absolutamente inútil. Portanto, acho que era muito mais interessante fazer divulgação. Em relação às televisões, aquilo que o David acabou de dizer sobre os fins de semana musicais dos canais generalistas está escrito nesse livro. Portanto, não podia estar mais de acordo. Em relação às rádios, vamos ser honestos, eu acho que a decadência começa a partir do momento em que os senhores diretores das rádios aceitam uma coisa que vinha de fora. Era uma revistinha semanal chamada Music and Media, que tinha as playlists dos discos, obviamente não dos portugueses, mas daquilo que se fazia lá fora, e vinham as indicações de esta canção deve ser tocada durante 4 semanas. Depois logo se vê como é que é a reação do público e ao fim de X semanas devem passar para a outra canção. Os singles já vinham todos indicados. E, para mim, a decadência da rádio começa exatamente nas playlists. Sem querer ser saudosista, o que é que me faz falta? O que me faz falta, e também está escrito nesse livro, é o António Sérgio. O que me faz falta são as pessoas que, por mérito próprio, com trabalho, com insistência, iam elas próprias descobrir música que depois nos passavam a nós. E a minha escassa educação musical é toda radiofónica. Bem, também li a Rock e Folk, também li ao New Musical Express, tudo bem. Tinha uma vantagem, se calhar, em relação a alguns dos meus sucessores, vamos chamar-lhe assim, é que não fazia plágios. E agora também se plagia. Mas pronto, mas isso é outra questão. Em relação à rádio, vamos deixar a música portuguesa só um bocadinho de lado. E mais uma vez invoco o David Ferreira, a importância que a rádio portuguesa e o país Portugal tiveram, para o melhor ou para o pior, no êxito de uma banda chamada Duran Duran, é uma coisa absolutamente impensável hoje. Os Duran Duran chegaram ao aeroporto da Portela, eu sei, porque estava lá, sou mais velho que o Paleolítico, estava lá e vi a histeria coletiva como não tinha visto nem no Júlio Iglesias nem no Roberto Carlos. O fenómeno Duran Duran só alastra para o resto da Europa a partir das imagens, curiosamente, também só havia uma, que a RTP mostra, com as fanzocas todas a correr atrás do autocarro porque eles iam dar um concerto em Cascais e mais não sei o quê. Ou seja, aquilo que havia de descoberta, de pesquisa, de trabalho, é aquilo que eu não vejo na rádio de hoje. E já não estou a falar de algumas programações de rádio, não é o caso da Renascença, nem é o caso da Antena 1, por enquanto, pelo menos, mas noutras rádios,
às vezes a sensação que eu tenho é que estou durante 1 hora a ouvir a mesma canção, porque tem a mesma batida, tem a mesma ausência de preocupação com as letras, sejam elas em português ou em inglês, tem não sei quantas senhoras, e eu não vou dizer os nomes, não me obriguem a isso, a cantar da mesma maneira, são todas iguais. Há um modelo, há aquilo que se chama o beat e o loop e aquelas coisas todas, aquelas expressões tipicamente portuguesas, e vai de embute, quer dizer, e depois eu sei que o David aqui em princípio não vai concordar comigo, mas a mim assusta-me muito eu estar à conversa com uma pessoa com responsabilidades neste momento na indústria portuguesa e a certa altura, na decorrência da conversa, eu digo-lhe, mas aquilo que me está a dizer é que hoje um disco como Por Este Rio Acima, do Fausto, ou um disco como Coisas que Fascinam, dos Nelerif Dada, ou um disco como A Guitarra Portuguesa, do Carlos Paredes, não era editado. E ele diz, provavelmente não, talvez se fizesse uma edição de luxo em vinil. Nuno. Se isto é melhorar... Eu vou mais longe. Na maneira como a música hoje em dia está, não existia um David Bowie, por exemplo. Porque não ia ter, se calhar, 6 milhões ou 7 milhões de views para poder passar onde ele depois passou. Recorde-se que o próprio David Bowie só é número 1 depois da morte, por exemplo. David Bowie é citado no princípio deste livro como o primeiro homem que percebeu o que é que ia acontecer. Sim. E a fase daquilo que a gente pode chamar a música para elevadores, e de uma coisa em que praticamente todos os músicos concordam, é que neste momento há excesso de música. Pode haver déficit de música boa. Nuno? E então eu acho que o que o David falou das rádios é muito interessante, porque eu vou falar pelo meu exemplo. Nós, quando começámos na indústria em 94, estava muito bem dividido, ou seja, a rádio mais ouvida devia ter 22, 23, 18, 20, que é diferente dos 34, 36 de hoje em dia, não é? Ou seja, 2 rádios podem, o que nós chamávamos que a rádio podia formar artistas. Hoje em dia o que estas 2 rádios estão a fazer é a tapar com uma manta a potencialidade de muitos artistas. E isso, sobretudo, é castrador do talento. Hoje em dia um miúdo em Alcobaça ou em Melgaço não vai conseguir ter carreira musical enquanto estas 2 rádios, que têm quase 70% de audiência, continuarem a tapar com uma manta tudo o que se faz de novo. Isto é grave, porque é a completa castração de sangue novo da indústria musical portuguesa. E sim, apesar dos Spotify serem importantes, a rádio ainda tem um poder muito, muito, muito importante na construção de um artista, de uma banda. E sim, eu acho que as rádios estão piores que nunca. Acho que já não é a playlist, é o facto de uma pessoa ou 2 decidirem o futuro da música portuguesa. E isso para mim é quase ditatorial. É uma pessoa a definir o futuro de uma indústria. David. Eu discordo completamente do Nuno. Força. O quase está a mais. Ok. Vamos lá ver uma coisa. Nós estamos aqui nesta conversa e pode parecer que estamos aqui 3 vozes do ontem ou do antes. E parece que estamos a dizer, antes era bestial, hoje é horrível. Ora, aquilo que nós estamos aqui a dizer é exatamente o contrário. É dizer que nós queremos um hoje que seja um hoje. E o hoje só é um hoje se é decidido hoje. Se tem liberdade hoje, se tem alternativa hoje, se tem oportunidades hoje. Tudo isto se baseia num comportamento defensivo que atravessa toda a sociedade. A começar nos senhores ministros e a acabar no chefe das playlists, todos têm uma desculpa que há uma regra qualquer e que o público não quer. Eu falei a certa altura com um homem que trabalhava nos 40 Principadas, que é das primeiras rádios com playlist, das primeiras emissões com playlist na Península Ibérica, se não a primeira. E ele discordava muito do sistema, mas quando eu lhe contei o que eram as playlists em Portugal, ele não acreditava.
Ele não acreditava que a mudança, a introdução de músicas novas fosse tão lenta. Mas não, ele dizia-me, não é possível. Não estás a dizer bem. Ele não acreditava que fizessem testes para perguntar às pessoas: gostas mais deste disco que está aqui a tocar há 2 meses ou desta canção que nunca ouviste? Que isto equivalia. Onde é que vamos jantar? Vamos fazer um teste. Gostam mais de bife com batata frita ou de comida arménia? Quer dizer, felizmente a humanidade passa-lhe pela cabeça, deixa lá experimentar. E no tempo dos Spotifys e tudo, a rádio ainda tem essa relevância? O Nuno considera que sim? Eu acho que não. Eu queria dizer um exemplo do que aconteceu comigo com um projeto meu há poucos meses atrás, que foi a música chumbou redondamente nos testes, 98%, ou seja, em 100 pessoas, 98 disseram que não gostavam, ou que não é gostar ou não gostar, é rejeitar ou não rejeitar. E tem a ver com isso. Se a música passa uma vez em 2 meses, é natural que vai optar pela música que ouviu 100 vezes nesses 2 meses. E esse é o problema, é as músicas irem a teste com 2 passagens ou 3 passagens durante 3, 4 semanas. O minuto final, só tenho 1 minuto, é sobre o papel das políticas públicas. Qual é a mensagem que o David gostava de deixar sobre isto? Porque falou há pouco um pouco sobre isso. Eu já não me lembro de haver um Ministro da Cultura em Portugal. Ok, não me lembro de haver um Ministro da Cultura. Os 3 Ministros da Cultura do António Costa não deixaram qualquer obra. O atual Montenegro foi buscar uma ministra que durou 1 ano e agora tem uma ministra que serve para desporto, juventude, cultura e agricultura qualquer dia também, já agora, de acrescentar. E tudo isto se passa também com alguma responsabilidade do meio. Porque o meio tem que dizer que não a este poder político. E este poder político nem é nem o rosa nem o laranja. É um poder político que, por não funcionar, está a entregar a democracia a quem odeia a democracia. E já chegou a altura das pessoas pensarem um bocadinho. Eu não estou a falar de ontem, estou a falar de hoje. E estou a falar de amanhã. E o amanhã depende da atitude corajosa e responsável que é exigida a cada um de nós. João, queres rematar? Queria só rematar, deixando esta síntese. Volto a sublinhar que este livro não é escrito contra ninguém e eu não tenho sequer a veleidade de ser porta-voz dos músicos. Aquilo que eu senti nas conversas que fui tendo, em que apanhei inclusivamente o dia em que a revista Economist revelou que o Spotify tinha eliminado 15 milhões de canções porque eram da inteligência artificial, e se isto não é lesar os músicos, não sei o que seja. A minha única perspectiva é que, das conversas todas que fui tendo com os músicos, chega à conclusão que há uma frase do nosso PREC que estava certíssima em relação àquilo que se passa hoje na música, que é: os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. E aquilo que se eliminou, e o David saberá do que é que eu estou a falar, aquilo que se eliminou na classe musical foi mais uma vez a classe média. Foi a conversa ao vivo na Feira do Livro de Lisboa sobre o livro Tira o Disco e Toca ao Vivo, de João Gomberne. Esta conversa contou também com Nuno Gonçalves e com David Ferreira. O programa da Capa à Contra Capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Versão integral desta conversa em podcast nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Diogo Rosa, Beatriz Garcia, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema, outra conversa.